Albert Einstein disse, certa vez, que não sabia como iria ser a Terceira Guerra Mundial, mas que a quarta seria com paus e pedras. E se isso já fazia todo sentido lá atrás, hoje em dia a frase não poderia ser mais contemporânea. Afinal de contas, com o avanço das tecnologias nucleares, bem como o desenvolvimento de armas com um potencial destrutivo incalculável, é difícil saber qual é o limite do poder de destruição que os países têm hoje em dia. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo. E você, já parou para pensar no que poderia fazer para se proteger caso seu país estivesse sendo bombardeado com armas nucleares? Imagine que, em algum momento do futuro, o seu país comece a entrar em desacordo com grandes forças militares. E de uma hora para outra, você se encontra no meio de um cenário de guerra. Então, em um dia qualquer, você acorda e está se arrumando para trabalhar quando, de repente, percebe uma luz mais brilhante do que o próprio sol. Imediatamente, pessoas, animais, casas, prédios e carros pegam fogo, e uma onda de destruição se arrasta por vários quilômetros. Só 10% das vítimas que estão a até 1,5 km do epicentro da explosão sobrevivem. As chances melhoram a partir de 3 km, onde 50% escapam. Nem pense em olhar para a nuvem cogumelo. Apenas corra e se esconda em um lugar subterrâneo. Até o esgoto é melhor do que ficar ao ar livre. Se estiver em um prédio, vá para uma sala sem janelas e não saia por nada. Claro que o cenário ideal seria você ter consigo um estoque de água e alimentos, mas sabemos que esse dificilmente seria o caso. Uma hora você precisará sair, mas uma precipitação radioativa toma conta do cenário apocalíptico do lado de fora. E agora? Bem, um novo modelo matemático supostamente tem essa resposta. Estamos falando de um estudo criado por Michael Dillon, cientista do Laboratório Nacional Lawrence Livermore, na Califórnia. Michael está há 5 anos pesquisando o tema. Ele diz que nem mesmo o governo norte-americano tem protocolos e conselhos eficientes para instruir a população nesses casos extremos. Atualmente, tudo que as autoridades dizem é que você deve se proteger em um prédio ou na construção mais próxima de onde você estiver. Afinal de contas, se você ficar muito tempo ao ar livre durante a precipitação radioativa, você está encurtando consideravelmente a sua expectativa de vida. Durante a Guerra Fria, muitos cientistas modelaram as consequências negativas de uma explosão nuclear. Mas Michael descobriu que havia uma lacuna na estratégia de abrigo para pessoas que estavam longe o suficiente do ponto de explosão para sobreviver em um primeiro momento, mas perto o suficiente também para enfrentar as consequências mais tardias. O cientista se concentrou, então, em analisar o que poderia ser feito durante detonações nucleares de baixo rendimento, como as que destruíram Hiroshima e Nagasaki. E a parte mais difícil do trabalho foi descobrir quais variáveis importam para a sobrevivência durante a precipitação. O resto era cálculo. Quanto mais tempo você ficar do lado de fora, maior será a sua dose de radiação. Mas a intensidade da radiação tende a baixar com o tempo. Portanto, a sua dose total de radiação é calculada com base no momento em que você sai na rua. A sua distância da detonação da bomba e o tempo que você leva para correr até um abrigo melhor, além das variáveis relacionadas à qualidade do abrigo que você encontrou. Se o seu abrigo inicial for ruim e um abrigo um pouco melhor estiver a menos de 5 minutos, o modelo sugere que você corra para lá o mais rápido possível. Se você estiver em um abrigo inadequado e conhecer algum lugar melhor, mesmo que longe,
Você deve correr até esse ponto em no máximo 30 minutos após a detonação. Dependendo do tamanho da cidade, se todos seguirem esse conselho, isso pode salvar entre 10 e 100 mil vidas. Mas as sugestões do cientista enfrentam certo ceticismo da parte de outros especialistas. Para Lawrence Yuen, cientista da Universidade de Stanford, o estudo não levou em conta algumas questões importantes. Ele diz que, em uma situação apocalíptica, é praticamente impossível saber de forma exata quanto tempo você vai levar de um ponto até o outro, e que o mais indicado seria se abrigar por pelo menos 12 horas. No primeiro lugar, onde você conseguir se esconder. Portanto, a melhor dica para começo de conversa parece ser se esconder e evitar sair correndo para a rua. Mesmo com fome, sede ou frio, mais vale a pena esperar várias horas em um lugar bem protegido. Além disso, as ruas provavelmente estarão congestionadas pelos sobreviventes, que tendem a tentar fugir de qualquer forma. Em pouco tempo, as pessoas presas no trânsito estariam totalmente expostas à precipitação radioativa, em um raio de dezenas de quilômetros do epicentro da explosão. Se escondendo bem, de preferência no subsolo, e contando um pouco com a sorte, talvez você consiga sobreviver à precipitação, tornando-se uma das poucas pessoas vivas em um cenário apocalíptico. Agora, o mais importante é tentar encontrar informação. A cidade que você conhecia antes já faz parte do passado, e tudo agora está coberto por poeira radioativa, que você deve evitar ao máximo entrar em contato. Por isso, o que você deve fazer é procurar por qualquer tipo de meio de comunicação. Se não existir mais sinal de internet, busque por aparelhos de rádio ou semelhantes que possam lhe oferecer alguma fonte de informação. Isso pode ser crucial para descobrir se há mais sobreviventes, se existem abrigos e para onde você deve ir. No fim das contas, você não deve esperar pela ajuda das autoridades e do governo, já que todo mundo estará em situação de pânico e lutando para salvar a própria vida. Por isso, tente encontrar qualquer sobrevivente nos prédios por onde você passar. Afinal de contas, ter companhia pode ser um diferencial nessas horas. Agora, daqui para frente, tudo o que você pode fazer é continuar em movimento, torcendo para que os efeitos da radiação não lhe atinjam de forma letal. O desafio agora é deixar a cidade e buscar um local seguro para recomeçar a vida. Como você pode ver, as consequências de um ataque nuclear podem ser realmente devastadoras. E, portanto, esperamos que nunca precisemos passar por essa situação. Cada vez mais, a diplomacia entre os países é crucial para evitar que milhares de vidas sejam desperdiçadas por caprichos egoístas e individuais. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Conte o que achou nos comentários. Até a próxima!